Mais uma vez, Badedinho Entrevista. E hoje tenho o prazer de receber o presidente da Associação dos Fiscais Municipais de Belo Horizonte, Luiz Henrique Bastos Balbino. Meu amigo, seja bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. E gostaria de, nesse bate-papo nosso, bem informal, bem tranquilo, servir-lhe uma Red Trap, uma Irish Red Ale da Mantrap, uma cervejinha é sacanagem, uma cerveja sensacional, apesar de 4,4 de teor alcoólico, é uma cerveja, para mim, uma das melhores da Mantrap. Obrigado. Que ela é bem malteada. Vai ser mais prazeroso ainda essa entrevista. Prazerosa, né? Porque daí a gente vai conversando e bebendo, sinta-se à vontade, pega a garrafa, sirva-se. Olha. Aqui é tranquilo. Prost. Prost. Seja bem-vindo. Obrigado. Luiz, fale um pouco sobre a sua vida, sobre a sua carreira, porque os meus amigos gostam de saber um pouquinho sobre a vida dos meus entrevistados. Olha, Edinho, eu sou formado em administração de empresas com pós-graduação em gestão pública. Sou servidor público há pouco tempo, desde 2006, quando eu entrei para fiscalização. Já trabalhava na área de controladoria, então sempre me preocupei muito em buscar ordenamentos, né? E a fiscalização de atividade urbana, de controle ambiental, uma sociedade que exige resolução de conflitos para poder conviver atividade econômica junto com o ordenamento urbano, É bem complicado, né? complicado. Porque assim, é uma guerra de interesse, eu quero vender e ficar mais tempo aberto e o outro quer fecha logo essa porcaria porque eu preciso dormir. É um desafio. Né? É um desafio porque todo fiscal ele é um resolutor de conflitos em si. Só que muitas vezes ele vai até o local na hora que o incômodo está acontecendo, né? E não vê o restante. E muitas vezes o incômodo, para ser resolvido, precisa de orientação, porque o conhecimento da legislação não é assim comum a todos, né? São muitas regras, né? São muitas leis. Mas, em tese, o principal é o bom senso. Viver em sociedade exige bom senso. Né? É aquela velha máxima, né? Quem serviu o exército lembra. Minha liberdade começa onde a sua acaba. Exatamente. Isso é o bom senso. Exatamente. Então, assim, mas me conta, você morou no Rio também, né? Formado pela PUC, Minas, mas... Morei no Rio de Janeiro com meu pai, né? Com meu pai, inclusive você falou do galeto aqui, lá em Copacabana. Porque galeto aqui em Belo Horizonte é difícil achar. É difícil de achar. E lá no Rio, qualquer esquina, você acha aquele galetinho delicioso. Em Copacabana regra, do dia a dia. né? É do dia a dia. É do dia a dia. As pessoas não cozinham, né? São apartamentos pequenos, então a pessoa vai um chopp, um galeto, meio galeto. Meio galeto. E eu sinto saudade desse tempo de acompanhar meu pai lá. Pois é, mas aí você falou de entrar nessa época de fiscalização, e aí eu queria saber, quando e por que você se filiou à Associação dos Fiscais Municipais de Belo Horizonte? Olha, tem um caso interessante que é do meu filho. Meu filho hoje tem 19 anos de idade, mas eu imagino que ele devia ter uns 11 na época, na escola que ele frequentava. E aquelas perguntas, né? Seu pai faz o quê? Ele é professor estimulando, né? E ele ficou com vergonha de falar o que o pai era. Depois ele veio me contar, né? Eu falei assim, olha filho, mas por quê? Porque ninguém gosta de fiscal. Eu disse, filho, isso é um entendimento que eu concordo, é comum, né? Mas o fiscal, ele tem uma importância muito grande, né? Para a gente viver em sociedade, né, a gente precisa ter regras e essas regras é que dão o ordenamento, né? A pessoa, desculpa te cortar, mas porque a pessoa, às vezes, ela não vê, por exemplo, a polícia é um fiscal. É um fiscal da segurança pública. Todos nós somos. Todos nós somos fiscal. Eu não vou deixar uma pessoa chegar ali e incomodar uma freguesa minha ou um freguês meu, porque ela não está gostando. Quer dizer, você faz o trabalho de
Fiscalização. Né? Exatamente. Então, a fiscalização ela vai constatar se está tendo abuso ou não, ou se de alguma forma esse regramento está sendo infringido. Mas muitas vezes eles nem chegam a ter o incômodo. Né? Só quando há o incômodo que o fiscal realmente vai. Até mesmo porque a quantidade de fiscais é muito pouca para uma cidade do tamanho de Belo Horizonte. Imaginando né? São Paulo também. A gente você vê São Paulo deve ser uma loucura. Exato. A defasagem de serviço para número de funcionários, né, de servidores, deve ser enorme. Aqui deve ser a mesma coisa. É a mesma coisa. E também gera uma impressão errada também, uma percepção errada do cidadão. Que não há. Ou então só veio aqui. Sabe o que eu reparo muito? Eu tenho uma carga e descarga aqui na rua. Todos os dias que vem... Gostou da cerveja? Muito. Que bom. Aí, xereio aprovada pelo presidente. Todos os dias que vem me fazer entrega, porque como eu não abro o bar durante a semana, durante o dia, aí tem a carga e descarga, eu tenho um prédio comercial aqui perto, tem sempre gente parada. Eu falei assim, não adianta eu chamar a BH Trans, na hora que ela chegar, esse carro já não está aqui mais. Mas é isso, aí tem a sensação de que não adianta chamar porque não há fiscalização. Ela existe. Hoje, ela funciona, ela trabalha basicamente por demanda, né? Até mesmo pelo contingente de fiscais que existe na cidade. Então, quando há um incômodo, por exemplo, o uso indevido da vaga está atrapalhando ou um morador, aí você chama a fiscalização e ela vai autuar. E isso acontece também quando o fiscal vai em algum lugar, parece que você só vê aqui, e aquela vaga ali, por que você não vai? Parece que a gente só quer ver aqui. Exatamente. Só quero ver aquela coisa. Exato, mas não é porque realmente é demanda. E a gente tem, inclusive a fiscalização, possui controle também. Então, ainda mais hoje, numa sociedade tão informatizada, né? O fiscal, quando ele vai, o serviço dele, ele responde não somente ao seu gerente, né? Ele responde ao Ministério Público, ele responde ao próprio denunciante. Então, basicamente, o que o fiscal responde no expediente, ele responde também ao denunciante, para saber o que foi feito. Foi lá, ocorreu, isso não estava errado. Exato. Nosso serviço é fiscalizado também. Né? Como a população tem que fiscalizar qualquer serviço público que é prestado. Né? E o fiscal, se houve uma demanda, ele vai lá ver se a legislação está sendo obedecida ou não. Pois é, mas as pessoas, às vezes, né, não sabem o trabalho do fiscal e acreditam também que não saiba qual é a função e a representatividade dessa associação a qual você é presidente, que é a Associação dos Fiscais Municipais de Belo Horizonte. Sim. Qual que é, na real, essa função e essa representatividade que a FIS-BH tem aqui hoje? Olha, desde 2006 me encontro presidente da associação com muito orgulho e a associação ela busca valorizar a carreira fiscal. É uma carreira que precisa ser compreendida, entendida pela população, da importância dela, por que ela existe, qual o motivo dela existir. Né? E esse é o papel que hoje nós estamos tentando desempenhar. Nós tentamos desempenhar, levar até a população um entendimento do trabalho dele, que muitas vezes não é compreendido. O fiscal ele vive com um estigma de vilão. Geralmente ele não leva boas notícias, né? Geralmente pancada. Uma restrição de direito. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. E desde quando a gente tinha a nossa mãe que falava, ou a tia, ou a avó que falava, você não pode fazer isso, gostar a gente não gosta. Não gosta não, mas respeita. Mas respeita. Respeita-se. Né? E com a fiscalização é a mesma coisa. Então, muitas vezes a gente não é compreendido, como muitas vezes o filho também não entende por que a mãe não deixa, o pai não deu aquele brinquedo. Né? Exatamente. Nós sabemos que nós temos que trabalhar com isso. Mas hoje, numa sociedade, tornando a falar sobre informação, né, que está tão democratizada, o seu programa, eu gostaria até de parabenizar, né, que está abrindo espaço para eu poder exercer a minha função dentro da associação, que é divulgar a importância do nosso trabalho. Então, é importante a gente poder levar, mostrar a importância do ordenamento urbano.
O ordenamento urbano, você vê que tem ordem na cidade, influencia até mesmo na qualidade de vida do cidadão, até em depressão. Tem estudos que, se você vê cidade suja, se você vê... muito barulho, porque já tem o barulho normal de carro, você vê que toda não são hora a gente obedecidos. escuta, né, o carro. Exato, exato. Quando chove aqui, como é morro, o carro que patina, quer dizer, além de todos os barulhos possíveis de bares, alguma coisa, você ainda tem o barulho das vias públicas. Sim. O lixeiro que passa aqui 1h da manhã, porque aqui é de noite, faz o barulho. Então, isso é fato, inclusive a poluição sonora é um grande dilema da vida em sociedade, né? É causa de, vou chutar, tá? Aproximadamente 30% das reclamações dos cidadãos de Belo Horizonte e até nesse problema de difícil resolução, os fiscais podem colaborar. Porque a fiscalização é aquela pessoa, é o agente público que vai até o local e vê se a política pública prevista funciona ou não funciona. Que é aquela diferença entre eficiência e eficácia. Então, se eu for eficiente, eu vou seguir exatamente o que a lei determina. Eu vou lá, vou multar e pronto. Eu fui eficiente? Fui. Mas teve eficácia? Teve efeito. O resultado foi satisfatório? Exato, às vezes não tem efeito. E no caso de poluição sonora é um desses casos. Porque poluição sonora, você está falando sobre um fenômeno físico que é a onda sonora. Você precisa ter a compreensão de como ela se comporta, como que ela age, o que você pode fazer. Então você imagina até você estar num carro. Você está num carro dirigindo numa estrada e você está sem um velocímetro. E não tem nenhuma placa indicando a velocidade, mas você sabe que tem um radar. Qual a chance de você cometer uma infração de trânsito? É grande. É grande. Você não tem parâmetros para... Sim. Então, o primeiro passo é você conhecer a legislação. Qual a velocidade prevista para esse trecho? Para esse setor, para essa via. A velocidade é 70. Então, você já tem domínio sobre a lei. Só saber isso basta? Não, você precisa ter um controle da sua velocidade, você precisa ter uma referência. Se você não tiver o velocímetro, você só vai descobrir se você excedeu ou não depois que você passou pelo radar. Aí já era. Exato. Se você estiver dentro do parâmetro, beleza, se não, multado. Exatamente. Então você precisa de um velocímetro. Esse velocímetro não vai te dar a velocidade real. Aferida, não. 100% de garantia. Mas ela vai te dar uma Mas você passa sempre abaixo um catiquinho. Exatamente. Por quê? Já não confia no velocímetro. Exatamente. Você sabe que não é ferido, então por isso que você toma esse cuidado. Com a poluição sonora é a mesma coisa, só que você precisa ter orientação, porque ele é bem mais complexo do que a velocidade. E no caso do fiscal, na hora que ele vai orientar, você imagina que no estabelecimento comercial houve uma reclamação, uma denúncia, e o fiscal lá comparece. Então, quando ele está lá, ele vai fazer a medição, ele constata a infração, e ele vai até o dono do estabelecimento, o gerente do estabelecimento, e lá ele vai tentar orientar. Só que o dono do estabelecimento está preocupado com o cliente, está preocupado com o fornecedor, vai vender as contas pagar amanhã, com a sua própria equipe. Então, não é o melhor momento de você orientar, porque a pessoa não vai ter a compreensão. Ele não está focado no que você está falando. Não vai. Ele está dando assim, ó, lavra essa multa logo aí. Exatamente. E depois eu recorro. E o que resta para o fiscal? A caneta. Então, esse é um trabalho que a associação busca. É trocar aquele trabalho reativo, no momento em que a infração acontece, para um trabalho preventivo. Então, hoje, por exemplo, a FISBH, junto com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com a Abrazel, com o Sindmúsicos, nós criamos um curso de capacitação e certificação dos profissionais de música e dos profissionais do setor. Aonde eles vão saber que, por exemplo, você não deve
trocar casca, porque não é só música, né? O ruído, ele vem desde o frequentador... Eu falo que faz mais barulho do que música. Faz, em alguns casos. Em outros casos, por exemplo, é você trocando cerveja de madrugada numa área externa. Então, quer dizer, é a aplicação do bom senso, mas você tem boas práticas. Essas boas práticas, a fiscalização, ela, pelo seu dia a dia, anos trabalhando, ela sabe, ela vê o que realmente incomoda o cidadão. E a fiscalização, ela hoje, através da associação, ela quer não ser simplesmente uma ferramenta de implantação de uma política pública que foi definida num gabinete. Ela quer participar na construção da política pública. Pensa bem, se você criou uma lei, olha, não pode isso, ou só pode isso a partir de tal hora. Aí você manda o fiscal ir lá. O fiscal vai, ele trabalha com a legislação que você criou. Então ele vai lá, mas ele vê que isso não deu certo. E ele tem como opinar, olha, isso não deu certo. Sabe, é igual um médico, olha, toma esse remédio. Mas depois você tem que voltar lá e falar, olha, deu certo. Fazer os exames, você vai lá ver as eu taxas. troco o remédio ou aumenta a dosagem? Né? Existe um caso hilário. É o fiscal que vai fazer esse diagnóstico. Existe um caso hilário, eu não sei se é Viçosa, eu acho que é Viçosa. Bebendo, é muito bom. Ah, fique à vontade. Acho que foi em Viçosa, né, que a prefeitura decretou que todos os bares tinham que fechar 1 hora, 2 horas da manhã, não sei. Sim. E o cara lá do bar fechava. Sim. Às 2 horas. Punha todo mundo para fora. E depois abria de novo. Depois abria 5 minutos depois. Quer dizer, a lei não foi... Sim. O burocrata de escritório fez a lei, esqueceu e falou assim, não, mas você só pode abrir depois às 6 horas da manhã, ou depois, após as 6. Então, quer dizer, as leis têm que ser também enquadrada dentro do costume do que sim. tem que ser pensado. Eu vou citar um caso, por exemplo, quando vou tornar a citar poluição sonora, mas houve um projeto de lei na Câmara querendo que fixar o limite de pressão sonora em 35 decibéis. Ora, se você pegar o decibelímetro, 35 ele nem liga. Só os carros passando aqui já estourou. Já passou. E outra coisa, a cidade, em cada região, ela pode ser mais ou menos ruidosa, o chamado ruído de fundo. Né? Porque você está perto de uma fábrica, 2 quarteirões do céu, uma tecelagem. Sim, ou você está numa via arterial que tem um trânsito intenso de veículos, né? Então, e o que o fiscal mede é o ruído total. Ele não pega o localizado ali, não é direcional, não é captação direcional. Não. Então, muitas vezes, e já tem um estudo sobre isso, que a própria AFIS-BH já participou na construção desses dados, que em alguns lugares do município, o próprio ruído de fundo, em determinada faixa de horário, ele ultrapassa o limite pré-estabelecido em lei. Então, isso mostra que a lei, ela precisa ser constantemente atualizada, renovada. Exatamente. E ela não pode ser geral, se aplicar um padrão, porque você iguala desiguais. Né? Quando você pega uma região muito residencial, ou uma região com indústria, os parâmetros eles têm que ser distintos. Me conta uma coisa, em 2017, eu vasculhei um pouquinho sua vida, é difícil de achar algumas coisas. Eu estava lendo a pergunta, eu vi. É difícil de achar algumas coisas, a vida dele é meio escondida. Mas eu vi que em 2017, você propôs durante um seminário a criação de comitês com representação de vários setores, inclusive dos comerciantes, do público, da associação de barco, para poder normatizar, estudar as normas de horários específicos, utilização de mesas na cadeira, acho que até música também, guarda-sóis, é uma coisa que atrapalha o transeunte, né? Sim. Em que pé que está isso, se isso foi para frente, como é que a FIS está ali em cima querendo batalhar com isso? Nós estamos sempre ali em cima e buscando parceiros dentro da Câmara Municipal para poder trabalhar com a atualização da legislação. E, inclusive, que é a ferramenta de trabalho do fiscal, é a lei. É a lei. Então, a gente precisa ter uma boa lei para poder fazer um bom trabalho. Exatamente. Ao invés de só multar... Porque muitas vezes a população vai entender que nós criamos a lei, não fomos. Não, foi a Câmara Municipal, Exato. o Estado, o Congresso que criou. E esse seminário, ele foi, inclusive,
se não me engano, foi o atual, hoje, vereador e líder do governo, o Léo Burguês, que criou um seminário buscando a atualização do Código de Posturas. Sim, foi o Léo Burguês, que inclusive é muito atuante, também foi o autor da lei das micros e nano cervejarias. Que eu vou falar daqui a pouco. Exato. Projeto de lei 475. E nesse momento a gente também estava falando sobre poluição sonora. Mas o que acontece? Mesas e cadeiras, a legislação é feita num contexto buscando a continuidade do trânsito do pedestre. Então você tem regras de utilização com relação ao licenciamento, mas em tese o principal é garantir o ir e vir do cara sem ter Exatamente. problema. O cego, né? Exatamente. Bom, só que quando você licencia uma mesa e cadeira, automaticamente você também está licenciado ao uso do ombrelone, aquele guarda-sol. Guarda-sol. A pessoa vai ficar ali esturricando no Exatamente. E no caso da poluição sonora, muitas vezes ela é oriunda não de música, ela é oriunda sobre o vozerio de frequentadores. E nesse caso, hoje a lei ela faculta a utilização deles. A nossa sugestão é que, não que isso vai zerar o ruído de frequentadores, mas é um obstáculo físico que vai conter a onda sonora. Ela bate ali, ela bate. Então, a sugestão nessa época foi que, após as 19 horas, que fosse obrigatório o uso do ombrelone. Tipo, igualzinho tem aquelas arena, não, como é que chama? Que tinha na Grécia lá, que tem aqueles trem côncavo, né? Que faz tipo sim. Porque daí o som não... Para acústica, pra acústica, não é um bom isolante acústico, né? Mas, tem uma densidade... Mas pelo menos diminui o... Mas essa é uma boa prática. Então hoje, como essa medida ela não está na legislação, a obrigatoriedade de utilizar o ombrelone após as 19 horas para conter o ruído oriundo de... Exatamente. Hoje a gente só pode pedir como uma boa prática. É uma orientação ao dono do bar que ele abra, porque é uma boa prática que é aliada com outras boas práticas. Vai diminuir o incômodo ao vizinho, que é quem mais reclama. Veja bem, a gente não tem a pretensão e ainda não encontramos nenhuma medida que chegue e zere o incômodo. Não, isso vai ser humanamente possível. Né? Exatamente. Esse conflito, por exemplo, Belo Horizonte, ela é a cidade capital mundial dos bares. O carnaval agora está bombando. Exatamente. Tem uma vocação turística muito grande. Toda semana tem 3, 4 feirinhas na Savassi, não sei mais aonde, todo dia na rua. Exato. E o povo mineiro é muito acolhedor. Ele é um povo que acolhe bem, então quem vem geralmente volta. Porque nós temos uma boa gastronomia, nós temos uma cidade linda, nós temos um povo acolhedor, nós temos tudo para recepcionar. Se você for numa legislação linha de corte, ou seja, é vedado, você vai realmente acabar com o conflito. Mas a que custo? Acabando com o turismo da cidade. Com a atividade econômica. Né? Nesse tempo de crise, mais bares fechando, restaurantes fechando. Legislar para acabar é fácil. É fácil, basta proibir. Né? Então, a busca de soluções que venha a buscar a harmonia entre o exercício da atividade econômica, mas também com ordenamento, ordenamento urbanístico, social, com a qualidade de vida do cidadão, porque Belo Horizonte é uma das cidades com maior restrição ao ruído. Né, incômodo ao ruído. Todo mundo gosta de ir ao bar aqui, mas ninguém gosta de ter um bar perto. Exatamente. Então nós precisamos buscar uma solução. E hoje, com muita alegria, eu vejo que no nosso legislativo, principalmente no executivo, a nossa associação não tem nenhum vínculo político, né, mas é o melhor momento que nós estamos vivendo para poder discutir isso. Então hoje a fiscalização ela está sendo procurada para colaborar. Então, nós criamos uma instrução normativa para poder trabalhar, assim, colaboramos, né, para a criação dela, para permitir a música nos bares.
seguindo algumas regras. Algumas regras. Exatamente. Normas. Seguindo a De Lei bom. 9505, né, que é que estabelece os padrões de ruído permitido para cada faixa de horário. E lógico que no início houve excessos, mas hoje, com o trabalho da fiscalização, já está Já sendo... chegando no patamar Exatamente, e nós estamos quase vendo... ideal, né? Exato. E acho que daí O tem que falta- interesse para os músicos, é interesse Claro. para o comerciante, é interesse para o vizinho. Sim. O que é bom ter movimento na porta do seu bar, mas também não pode ter as excessividades. Pessoal, eu conheci o Luiz Henrique no evento do Mitibia, e lá, vocês pegarem algumas entrevistas aí atrás, ele ajudou muito no projeto de lei, né, 475, agora /18, que é o que beneficiou muita coisa que a gente vai poder ter agora, cervejarias. Quebrou algumas restrições. Não é o ideal, mas já foi um bom passo. E eu gostaria que vocês procurassem nessa outra entrevista para aprofundar, porque lá está o pessoal do Sim de Bebidas, o pessoal da Bracel e tal. E lá, por que eu convidei o Luiz Henrique para vir ao canal nosso do Bar Dedinho Entrevista? Durante a entrevista ele falou uma coisa muito bacana. Duas coisas. Fora o ideal que se falou do projeto. Que era, a lei não pode comparar desiguais. Você fazer uma lei para Igualar uma Ambev com uma micro cervejaria, né? É. não tem jeito. E a outra coisa que nós discutimos muito lá foi que a questão do fiscal, quebrar esse estigma de que fiscal só vem para te chambregar. Vilania, né? Né? E aí eu queria te pedir licença para chamar o nosso amigo Ricardo Araújo. Ah, sim. Porque eu acho que melhor do que nunca é ter um fiscal. Ver, né? Ver. Né? Que... Casal, Tudo bem, Agir? seja Muito bem-vindo. obrigado, viu? Estamos aí com a gente. Boa noite, tudo bem? Uai, Cumprimentar também? E aí, Marcos? Tudo bom, cara? Tudo jóia. porque eu acho que em todos os setores, não é que o velho seja o indevido, mas eu acho que em todos os setores o novo tem a agregar. Então, quando o Luiz falou para mim lá no Mitibia, no evento do Mitibia, agora nós temos que tentar quebrar esse estigma de que fiscal é só para... Eu achei interessante, então eu queria uma opinião sua, meu amigo. Não, com certeza. Eu gostaria até de interromper um pouco. Por favor. Porque é um representante Dos fiscais. dos fiscais, também da Associação dos Fiscais, músico, Músico, camisona do Hulk ali. gosta de uma cerveja de qualidade assim como eu também. Pois é, a grande questão é essa. É porque tudo é uma evolução. A gente tem que adaptar às novas realidades, às novas condições. A cidade é viva, né? Tudo acontece na noite de Belo Horizonte. Belo Horizonte é muito tempo conhecida como a capital dos barzinhos, né? Isso. E um barzinho, um violão, né? Quer dizer, é tema de canção. Então, você não pode separar essas duas coisas. E tema de sabe? poluição sonora. E, infelizmente, de uma certa Infelizmente. forma, tema de poluição sonora, porque tem gente que abusa realmente. A gente não é partidário da questão. A poluição sonora, também conhecida como dessossego, é claro, todo mundo tem o direito ao sossego, ao descanso, ao repouso, todo mundo trabalha, todo mundo produz, né, com certeza. Agora, os barzinhos, os restaurantes fomentam a atividade comercial grande, uma atividade cultural também, que tem que ser valorizado, né? Quer dizer, então o nosso papel sempre foi conciliar a questão do que é a legislação da questão do que é o direito de sossego e repouso das pessoas. Coexistência Não é desses. verdade? Então, quer dizer, uma coisa não pode interferir na outra. A gente faz essa mediação e vai se adaptando. Você vê que teve agora uma modernização nessa questão. A música ao vivo passou a ser considerada um entretenimento próprio do barzinho, desde que respeitando a legislação municipal 9505, né, de 2008, que é a legislação que cuida da poluição sonora, só que tem que ser atendidos certos requisitos. Né? As normas. Sim, Assim, claro. não tem a BNT, não tem tudo. Aí a pessoa assim, todo mundo que tem uma grande indústria tem qualquer, usa a BNT. Todo mundo vai fazer o TCC, usa a BNT. Então, aí por que não pode ter fiscalização? Porque se não tiver, desculpa o termo, vira zona. Exatamente. Vira zona. Vira bagunça. Sabe, eu nunca tive problema com fiscalização aqui no meu bar.
Graças a Deus, espero nunca ter. E uma coisa que a E gente... mesmo que tenha, que ela seja orientativa. Orientativa. Ué, Edinho, ó, isso aqui tá... Porque senão você vai incorrer no erro novamente. Você vai me multar, você não falou o que eu tenho que melhorar. Você vai ser multado. Mês que vem você vem cá e chambrega de novo. A fiscalização tem que ser parceira, tem que fazer uma conciliação, porque todos são cidadãos. O que oferece o serviço de entretenimento, tal como você, o Edinho, dono de um bar tradicional aqui da região, e quanto a população que precisa de descanso. Eu sei que tem muita gente na comunidade que apoia o trabalho do Edinho, por exemplo. Né? Então, vamos conciliar todo mundo, vamos viver todo mundo em paz. Acho isso importante. Ô, gente, foi um prazeraço conversar com o presidente da FIS-BH, Prazer, foi o meu. Ricardão. Muito Ó, bacana. depois nós temos que trazer sua banda Nós aqui vamos pra gente trazer, com fazer certeza, vai ser um uma prazer. bagunça aqui. E fazer mostrar um que fiscal também... Fiscal também é gente. Fiscal Também é gente. Viu? Eles gostam de rock and roll, de boa cerveja e principalmente de amizade. Exato. Ok. O Bar do Edinho Entrevista está aberto para qualquer coisa que a FIS-BH quiser divulgar, quiser nos chamar para participar de algum congresso, algum evento. Se que tiver alguma coisa, se Edinho, estou precisando do seu apoio, vamos lá, vamos fazer a entrevista. Sinta-se à vontade, Lu. Agradecemos, Porque- muito parabéns pela Vamos iniciativa. contar com isso, né? É, com certeza. Porque Essa eu gente acho vai o seguinte, voltar aqui. o Bar do Edinho Entrevista não está só focado na cerveja, não está só focado no teatro. A gente quer, assim, a pessoa é do bem, a pessoa quer divulgar, a pessoa quer trabalhar para o bem de todos. Essa pessoa é do bem. Essa É o pessoa tá sempre primeiro lugar que a gente começa a consumir cultura. é no bar. É no bar. É no bar. Exatamente. Tá? Até não é só música, é a Não, cultura tudo. mesmo. É o bate-papo, é Relação, política, é tudo. É a cultura mais democrática. mais democrática que tem no bar. E eu espero que todos vocês tenham entendido o grande recado que o pessoal da FIS-BH vieram nos dar aqui hoje. Fiscal não é bicho, fiscal não foi feito para simplesmente multar. E graças a Deus, pessoas novas, na cabeça de uma associação séria como é essa, é que vai mudar esse conceito e vai fazer com que fiscais novos, que nem o Ricardo, possam trazer para a gente a cultura de quê? Sermos parceiros. Não vamos só multar, vamos trabalhar para chegar ao bem comum. Meu, nosso e da sociedade. Semana que vem tem mais. Valeu, gente. Obrigado.